alguns tipos de forças intermoleculares. Bom, vamos ver se você está pegando o mesmo jeito da coisa. Olha aqui. Vamos imaginar uma molécula genérica que eu chamei de AB. Então, molécula AB. Aqui, a representação dessa substância no estado líquido, certo? Estado líquido. E no estado gasoso, estado de vapor. Nota que o que mantém elas no estado líquido são as forças de atração entre as moléculas, forças intermoleculares, certo? São essas forças que mantêm essas moléculas unidas. Pois bem, eu vou esquentando. Quando eu mudo de estado, o que rompe aqui jamais é a ligação covalente, mas sim essas forças intermoleculares entre as moléculas. Tanto que no estado gasoso, as moléculas saem em altíssima velocidade, afastadas uma da outra. A ligação covalente fica intacta, certo? Agora calma aí. Se para passar do líquido para o gasoso, eu tenho que romper as tais forças intermoleculares, quanto mais intensa essas forças, certo? Quanto mais intensa essas forças moleculares, você acha que vai ser mais fácil ou mais difícil para separar as moléculas? Mais difícil. O que significa mais difícil? Eu tenho que esquentar mais aqui. Quanto mais intensa as forças intermoleculares, certo? Maior será a temperatura de ebulição da substância. É por isso que você tem que conhecer os tipos de força intermolecular. Aí você vai conseguir fazer previsão de temperatura de ebulição. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu quero te mostrar são as forças nas moléculas polares. Olha como é fácil justificar a existência de interação intermolecular aqui, certo? Eu peguei aqui o HCl. É uma molécula polar. Aqui o polo negativo e aqui o polo positivo. O cloro, ele é mais eletronegativo. E que nome é que foi dado para a força intermolecular das moléculas polares? Bom, é assim, o nome da força é aquilo que ela está unindo. Ela está unindo aqui um dipolo, tá? Dipolo porque tem polo positivo e polo negativo. É um dipolo. Dois polos aqui. E é um dipolo que ele é permanente. Porque a molécula ela é permanentemente polarizada. Calma aí. Então ela une o dipolo permanente a outra molécula dipolo permanente. Esse é o nome da força intermolecular, dipolo permanente, dipolo permanente. Como é que é? O nome da força é aquilo que ela está unindo. Ela une dipolo permanente com outro dipolo permanente. Esse é o nome da força intermolecular
das moléculas polares. Pode aparecer, para simplificar, dp, ou simplesmente dipolo, que é até mais comum de aparecer. A questão é, e nas moléculas apolares? Por exemplo, H2 é uma molécula apolar. Existe força de atração? Existe força intermolecular? É certo que sim. Porque se não houvesse força de atração entre essas moléculas, certo? Não existiria H2 no estado líquido e nem no estado sólido. E existe. Bom, como é que foi explicado isso? Dá uma olhadinha aqui, ó. Imagina essa molécula aqui, H2. Esse desenho que eu fiz aqui, ó, representa a chance de encontrar elétron, certo? Nessa região. Enquanto mais gordinho, maior a chance de encontrar elétron aqui. Como ela é homogênea aqui, a chance de encontrar elétron, certo? Aqui desse lado é igual à chance de encontrar elétron aqui nessa região. Por isso que não tem acúmulo de elétron aqui e a molécula é apolar. Mas ocorre que esses elétrons eles estão em constante movimento. De repente, pode acontecer isso aqui. Os elétrons, no instante, estão desse lado. Então, nesse instante, eu tenho a força de um dipolo aqui. Aqui, negativo, que o elétron tem carga negativa e ele está desse lado. Portanto, aqui, negativo. Aqui, fica positivo. Mas no instante seguinte, os elétrons correram para cá. Então aqui fica negativo e aqui fica positivo. Aí mudou, né? Nesse instante aqui fica negativo, certo? E aqui positivo. Aí no instante seguinte vai para lá. No instante seguinte vai para cá. De modo que a chance de encontrar elétron fica igual dos dois lados. Por isso que ela é apolar. Mas não quer dizer que não está ocorrendo dipolos instantâneos aqui. Então você entendeu isso? Olha o que ocorre. Imagina essas três moléculas aqui, lado a lado, num instante. Então, nesse determinado instante, aconteceu o seguinte: houve a formação de um dipolo aqui, de um dipolo instantâneo. Aqui ficou menos e aqui ficou mais. Só que como está perto dessa molécula aqui, esse dipolo instantâneo negativo induz a formação de polo aqui nessa molécula. Impus esse elétron para cá. Aqui fica negativo e aqui fica positivo. Se ficou positivo aqui, atrai da outra molécula que está aqui perto. Nesse instante, aqui está negativo e aqui está positivo. Observa que nesse instante houve a formação de forças de atração aqui nesses dipolos entre essas moléculas. Mas você podia falar:
Ô, professor, mas calma aí. Você não falou que pode acontecer isso? Vai para o outro lado, certo? Falei. Só que acontece, nesse próximo instante, aqui ficou negativo e aqui ficou positivo. Essa molécula aqui induz essa aqui do lado, que fica negativo e positivo. Induz essa aqui do lado, que fica negativo e fica positivo. De modo que no instante seguinte tem forças de atração aqui também. O que significa isso? Em todo instante estão ocorrendo dipolos induzidos aqui, que fazem a força de atração entre essas moléculas. Então, como é que é? Nas moléculas apolares, as forças intermoleculares, elas ocorrem não por dipolos permanentes. Eu vou ter um dipolo que tem que ser induzido, ligado a outro dipolo induzido. Então essas forças ocorrem aqui por dipolos induzidos, uma molécula induzindo a outra. Esse é o nome das forças intermoleculares das moléculas apolares. Cuidado, que pode aparecer DI, ou dipolo induzido. Ou ainda, forças de dispersão de London. Forças de London, certo? Então, tudo isso aqui é sinônimo. Forças de London ou dipolo induzido é o nome das forças intermoleculares das moléculas apolares. Então, calma aí, vamos ver. Quer dizer que o H2, o que mantém essa molécula no estado líquido ou sólido são os dipolos induzido, dipolo induzido. E nas polares, dipolo. Bom, qual que você acha que é mais intensa aqui? A de baixo ou a de cima? A de baixo, né? Essa aqui. O que significa isso? Vou ter que colocar mais energia para romper a interação, para passar do estado líquido para o gasoso. Se eu colocar mais energia para romper isso aqui, certo? Quer dizer que o ponto de ebulição do HCl é maior que do H2. E é verdade mesmo. Como essa força é mais intensa aqui que essa daqui, precisa de mais energia. A temperatura de ebulição do HCl é maior que a temperatura de ebulição do H2. Agora, se eu fizesse isso assim, eu quero comparar o ponto de ebulição dessas 4 substâncias aqui: F2, Cl2, Br2 e I2, que são substâncias todas da família 7A ou 17. Bom, se eu quero comparar ponto de ebulição, a primeira coisa que eu faço é ver tipo de força. Tipo de força molecular para ver se é polar ou apolar. Essas 4 substâncias, como são simples, elas são
apolares. Se são apolares, que tipo de interação as mantém no estado líquido? Dipolo induzido, dipolo induzido. Todas fazem DI. Aí você fala agora, como é que eu vou saber quem tem maior ponto de ebulição? Aí você vai olhar a massa, que é o segundo fator que influencia na temperatura de ebulição. Se você olhar, aqui de cima para baixo, se você olhar as massas atômicas aqui, o que acontece com a massa? Aumenta, tá? Então a massa aumenta de cima para baixo, certo? Aqui um aumento de massa. Sobre o mesmo tipo de força, todas são DI. Se aumenta a massa da molécula, vai precisar de mais energia para romper as interações e passar do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, aumenta a temperatura de ebulição. Então, maior massa, maior a temperatura de ebulição. É por isso que a temperatura de ebulição do I2 aqui é maior que BR2, que é maior que Cl2, que é maior que F2, porque elas têm o mesmo tipo de força. Porém, quanto maior a massa, maior a temperatura de ebulição. Será que você entendeu? Vamos ver. Fazendo os exercícios. Vá lá que é a sua vez agora.